Donald Trump assinou nesta noite uma ordem executiva que aumentou tarifas para uma série de países. O principal deles, Canadá, de 25 foi para 35. O México tem um pouquinho mais de tempo para negociar. Confira na reportagem de Mariana Giangiacomo. O anúncio de um adiamento das tarifas ao México aconteceu na tarde desta quinta, com declarações de Trump e da presidente mexicana Claudia Sheinbaum. Ela classificou a situação como muito boa e afirmou que vai seguir negociando para um acordo de longo prazo, com base no diálogo. Enquanto Trump reconheceu a complexidade de um tratado com o México. Já o acordo com os chineses, a segunda maior potência econômica, termina no dia 12 de agosto. O prazo, no entanto, deve ser expandido, segundo declarações do secretário do Tesouro americano, Scott Bessent. A tarefa de redesenhar as tarifas com o mundo se mostrou maior do que esperava o governo americano. Foram fechados apenas 9 acordos em 111 dias, sendo que somente 2 deles foram assinados. Os outros 7 foram anunciados por autoridades, como no caso da União Europeia, que terá um longo caminho pela aprovação dos parlamentos, e do Japão. O impasse permanece com outros fortes parceiros dos Estados Unidos, como Índia, Canadá e Taiwan. Esses países são grandes representantes da balança comercial americana, exportando uma variedade de produtos, como semicondutores e maquinários. Nos Estados Unidos, os mercados reagiram mal diante do fim do prazo para o tarifaço. Os índices de Nova York terminaram esta quinta em queda e em compasso de espera para entender os rumos da política comercial americana. Além das dificuldades por acordos, as tarifas de Trump enfrentam impasses na justiça americana. Um tribunal de apelação questionou a autoridade do presidente para aplicar as taxas, especialmente sob a justificativa da Lei de Poderes Econômicos Especiais, que, segundo juízes, estaria sendo usada de forma incomum. Uma decisão sobre o caso pode levar meses até ser concluída. A lei foi usada mais recentemente contra o Brasil na assinatura do tarifaço de 40%, somados aos 10% já existentes. O caso brasileiro chamou a atenção de senadores democratas, que vão contestar o uso da legislação para as taxas no Congresso. Isso vai chegar ao Capitólio somente em setembro, quando os congressistas retornam de recesso. Velber, usando a sua atividade profissional dedicada, assim, o foco principal teu é exatamente isso, comércio exterior, essa famosa sigla que o Trump detesta, TACO, Trump always chicken out, o Trump sempre amarela. E aí, o que ele fez? Amarelou ou não? Não, ele não amarelou dessa vez. Ele, na realidade, eu estava lendo aqui agora o ato executivo. Depois do Brasil, o país que tem a tarifa mais alta é a Síria, que tem 41%, o Laos tem 40%, a Suíça tem 39%, e aí você tem vários países que vão até 15%, de acordo com o acordo que fizeram. Então, ele não amarelou dessa vez. Há tarifas bastante altas, vai afetar bastante o comércio exterior norte-americano, com todo mundo, e alguns países conseguiram prorrogação. Foi o caso da China, que deve continuar negociando, e o México, que ganhou mais 3 meses para negociar. Então, nesse meio tempo, podem vir novas medidas, evidentemente. Thaís. É muito interessante esse vai e vem do Trump. Velber, eu vou aproveitar e vou perguntar para ele, você que lida com as empresas, como é que as empresas fazem para se planejar, para gerir o dia a dia? Uma semana o Trump fala que a tarifa do México é 30, na outra semana fala que é 25, aí sobe para 35, aí diz que faltam 2 dias, depois que faltam 90, a mesma coisa com o Canadá, ontem era 25, hoje virou 35. Como é que o setor privado está se virando nesse ambiente? Thaís, isso é um problema diário e um teste diário para as empresas, porque nós temos uma primeira situação, que são das commodities. As commodities, elas têm um preço global, elas exportam para todo mundo e provavelmente o Brasil vai exportar para outros destinos sem ter o preço dos Estados Unidos e muitas vezes sem ter a qualidade exigida pelos Estados Unidos. Essa é uma questão, dependendo da commodity, você consegue destinar para outros mercados. Agora, produtos industriais, eles são encomendados, às vezes, com meses de antecedência. Quando nós estamos falando de partes industriais, de peças, de máquinas, você tem um efeito muito grande sobre a cadeia produtiva. Os ciclos de produção das empresas são de 6 meses.
Tem uma empresa de aço brasileira com quem nós trabalhamos, por exemplo, ela exporta para o México, que reexporta para os Estados Unidos. E cada vez que há uma alteração, ela tem que refazer toda a cadeia produtiva para saber que se tem validade e o preço consegue ser válido. E aí, o que acontece? As empresas acabam usando alguns mecanismos, que é o caso, por exemplo, da Foreign Trade Zones. Elas depositam no território americano e vão tirando, na maioria, quando há um câmbio, uma mudança na tarifa que seja positivo. Uma outra estratégia, as empresas elas suspendem uma parte das exportações, exportam aquilo que sabem que vão chegar antes da aplicação da medida. Por exemplo, essa medida que saiu agora à noite, ela entra em vigor em 7 dias, mas ainda o que já tiver sido embarcado paga a tarifa antiga. Então, as empresas trabalham um pouco com esses prazos para conseguir entregar as demandas dos seus consumidores. Lorival, puxando agora um pouco mais, a gente abordou o que foi hoje o grande arco dos anúncios feitos pelo Trump. Agora, em relação ao Brasil, as nossas negociações comerciais estão tomando um aspecto mais formal? Acho que a gente está sem o áudio do Lorival. Lorival, não estamos ouvindo o seu áudio. Você consegue comutar o seu microfone? Eu, Ok, a culpa vamos lá. é Você conseguiu ouvir a pergunta, Lorival? A pergunta Ouvi você. perfeitamente. Tá, então vamos lá, estamos aguardando você. Bem, pela minha apuração, por exemplo, o Scott Bessent, secretário do Tesouro, ele não deu nenhuma sinalização ao Fernando Haddad de, de quando nem como serão as negociações. Então, eu não tenho muita apuração a respeito de como está essa negociação que o Daniel falou entre o Alckmin e o secretário de Comércio e o US Trade. Pode ser que por aí esteja andando um pouco. A apuração que eu tenho é em relação às empresas mesmo. Essa sim, eu tenho falado com lobistas contratados por empresas brasileiras que me passaram bastante assim como qual está sendo a estratégia da negociação. E essa estratégia ela é baseada nas motivações do presidente Trump de ter imposto as tarifas. Ele vê as tarifas como uma forma de pôr fim a conflitos, como no caso da Rússia, e isso pode atingir o Brasil, né, como tarifa secundária, sanção secundária por importar fertilizantes e diesel da Rússia. As tarifas têm a função arrecadatória para o Trump, né, como um imposto mesmo. Tem uma função de trazer um comércio justo e né, equilibrado, e isso fica provado pela tarifa de 15% contra a Venezuela, que é um adversário, né, dos Estados Unidos, mas pratica tarifas de cerca de 13%, 14% em média em relação aos Estados Unidos, né? E os Estados Unidos têm interesse em permitir que a Chevron volte a explorar o petróleo. Existem os 16 mil postos de gasolina da Citgo venezuelana aqui nos Estados Unidos, então existem interesses comerciais. Então, você vê que é uma tarifa relativamente baixa para um país adversário. E a outra motivação, que é a que mais nos interessa, é de reshoring, né? De trazer de volta para os Estados Unidos empresas, indústrias, investimentos, geração de empregos e de receitas aqui nos Estados Unidos. E aí, segundo esses lobistas, eles não estão trabalhando aquela ideia de que tarifas aumentam os preços e são ruins para os consumidores americanos. Eles dizem que esse argumento não ressoa aqui na administração Trump. A administração Trump está disposta a aceitar algum aumento de preços, porque considera que isso vale a pena diante do trauma da Covid e né, aquele período de disrupção da cadeia de valor e a fragilidade, a dependência dos Estados Unidos de produtos vindos de fora. E isso ele disse, um lobista me disse hoje, um lobista super bem informado, ele ajudou a elaborar a lei Magnitsky, inclusive. Ele disse,
Ele trabalhou tanto no governo Obama quanto no governo Trump. E ele disse assim, o argumento de aumento de preço, isso a gente não está trabalhando para os nossos clientes. E o próprio Biden já tinha adotado medidas protecionistas por causa daquele trauma da Covid. O Biden usa outras ferramentas, né? Mas isso é um consenso aqui nos Estados Unidos de que é necessário fazer o reshoring. Então, a estratégia está indo por esse caminho e já teve frutos ontem, né, naquela grande lista de exceções.